A paz de Deus, meus amigos. Vamos ler hoje aqui no livro, na carta de apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. O título da palavra é Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, essa palavra resume bem uma lista extensa de corruptos dos últimos tempos, de pessoas, homens e mulheres, jovens, que, amantes de si mesmo, orgulhosos, nessa lista toda aqui, ó, presunçosos, blasfemos, quantas blasfêmias, né? As redes sociais, quanto ataque à Igreja de Deus, por quem Cristo morreu, sofreu dura morte na cruz, e os homens que não sabem o que estão falando, atacam a palavra de Deus, a doutrina, a sã doutrina, pegam casos isolados e, como se fosse, generalizam tudo. Mas desses tais virá a ira de Deus sobre os tais. Tem o tempo certo, as pessoas são livres para fazer o que quer. O Senhor Jesus disse que era mister, como fala na Bíblia, que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Portanto, o Senhor chamou para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Aqui diz da extrema corrupção nos últimos tempos. E olha que vemos tudo isso aqui acontecendo. Há uma ira, as coisas de Deus, a palavra de Deus pregada, causa uma inquietação na pessoa. Tem pessoas que se sentem mal ouvindo a doutrina, a palavra de Deus, parece que acende uma ira nessa pessoa. A pessoa não se sente bem, sente incomodado com a palavra. Mas, por outro lado, também está escrito aqui na palavra de Deus, assim, perturbai os moradores da terra, com a palavra, cantando hinos, salmodiando, falando das coisas de Deus. Isso causa também uma perturbação nas pessoas, naqueles que resistem. Tem pessoas que não percebem, mas estão resistindo ao convite da salvação. Assim, se sente apertado, magoado, as coisas não agradam. Não se sentem bem com a pregação do Evangelho e da doutrina santa, conforme está na Sagrada Escritura. Eles não se conformam com isto, eles se procuram escapar, sair de perto e nem acompanhar. A lista aqui, ó, pessoas corruptas, né? Uma extrema corrupção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E esse tempo, estamos nesse tempo. Portanto, se ouvir a voz do Senhor, receba de bom grado, dê valor e confira.
confira na Escritura Sagrada. A Escritura é um livro que precisa ser extraído o que está nela. E você vai extrair através da leitura. Não adianta ter ela em casa fechada. Não resolve nada. Você precisa ler. Você precisa buscar. Você precisa criar no seu coração um desejo de se aproximar do Senhor. E precisa conhecer as coisas, os preceitos de Deus. Não ficar somente naquilo que ouviu falar lá atrás, no passado, mas precisa pôr em prática, precisa saber um salmo, salmodiar, recitar um salmo para o Senhor, né? O Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, leia as Sagradas Escrituras e saiba recitar um salmo. Se você não leu ainda, comece a ler, dá tempo ainda. No dia de hoje, dá para começar a ler. Adquira o hábito da leitura da Sagrada Escritura. E se você tem um hinário em casa, você serve a Deus, cante hinos. O Senhor se agrada também dos hinos cantados. O louvor que sai dos seus lábios, você alegra a sua alma e alegra ao nosso Deus também. Fiquemos por aqui. O conselho, a exortação hoje fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. Que isso não se nomeie entre vós, mas se alguma dessas palavras a pessoa se sente enquadrada nela, dobre os seus joelhos em oração e peça perdão a Deus. Peça a Deus forças para mudar, para buscar a misericórdia de Deus e o perdão e ser uma nova criatura diante de Deus, para servir a Deus em novidade de vida. Deus perdoa, Deus te dá força, Deus muda a sua maneira de viver e você pode sair dessa lista aqui que foi lida. Tá certo? Um abraço, Deus abençoe a sua vida, a sua saúde, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Fique com Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.